Talvez você já tenha vivenciado fases bem distantes de Deus. Talvez você já tenha vivenciado fases em que você não estava distante nem perto, apenas morno. E talvez essa seja a sua realidade hoje. E aí a boa pergunta é, o que gerou isso? Por que dessa coisa morna na sua vida? Por que dessa caminhada distante do que Deus planejou? O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é a carência? Qual é a necessidade? E aí eu fico me lembrando da história do rei Davi. O rei Davi, ele avançou tanto, ficou tão famoso, ficou tão rico. Ele era uma pessoa admirada por todo mundo. E aí, no meio daquela vitória toda, daquela situação toda de ser um homem renomado, admirado, invejado, Davi baixou o nível da sua espiritualidade, baixou o seu controle de qualidade sobre quem ele era. Ele que já havia sido chamado como homem segundo o coração de Deus, ele começou a cometer alguns erros graves. E um deles foi de não focar no seu propósito de vida, de reinar. O seu povo, o seu exército estava em guerra e ele ficou no palácio para lá e para cá, sem se preocupar muito com o que estava acontecendo, seus soldados guerreando, correndo risco de vida. E ele no palácio, muito à vontade. É como quem diz, não, já fiz muito, agora vocês que façam. E ele vê uma mulher se banhando e ela está na casa dela, a janela está aberta, ele vê. E da varanda do palácio, vendo aquilo, ele deseja aquela mulher, ele pede que a mulher venha. E a mulher vem até o encontro dele, ela não sabe o que ele quer com ela, e lá ele se deita com ela, e ela fica grávida, e ele tenta forjar isso, fingir que não aconteceu, tenta trazer o marido dela para que ele se deite com a esposa dele, e a gravidez pareça que é do próprio marido, mas o marido não aceita isso, não aceita isso. Ele diz que ele não vai abrir mão de continuar lutando pelo seu rei, porque ele honra o seu rei, e que ficar em casa no bem bom com a esposa não seria um caminho para ele. O rei fica desesperado, porque o plano de fingir alguma coisa não deu certo. Então o rei manda ele para a guerra de novo, mas com uma carta que é o decreto de morte dele, onde o oficial do exército de Davi, ao ler a carta, ele tem uma ordem de colocar Urias na frente de batalha para que ele morra. E isso acontece. E o Davi, ele finge que nada aconteceu. Ele agora tem um adultério e um assassinato nas costas, mas ele finge que está tudo bem. Um ano se passa e ele não fala nem com Deus sobre isso, quanto mais com outra pessoa. Ele tenta forjar para a sua consciência, fingir para a sua consciência, mentir para a sua consciência, dizendo, não aconteceu nada demais. Até que um dia um profeta bota o dedo na cara dele e diz as verdades que ele precisava ouvir. A culpa diante de Deus era muito grande, porque ele agora era um adúltero e um assassino. E quando ele é confrontado pelo profeta, a ficha cai. Ele percebe que ele não era mais o mesmo, que aquele homem segundo o coração de Deus, que se tornou rei de Israel, o poderoso rei de Israel, depois de se tornar o poderoso rei de Israel, esqueceu
do que o promoveu a rei de Israel: o caráter, a retidão, a integridade, a fé, o amor a Deus. E aí ele se arrepende, e é um arrependimento muito sincero, a Bíblia diz isso, tanto que a Bíblia vai dizer de novo sobre ele, que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus vê que ele purificou a vida dele, que ele realmente se arrependeu e tomou uma nova postura. E aí no Salmo 51, no versículo 10, ele escreve, depois dessa experiência toda: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que Davi está dizendo? Senhor, preciso do Senhor. Eu estava tão perto, mas depois eu fiquei tão longe que eu não sei nem mais o caminho. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço ajuda. Me ajuda a ser o que eu fui, ou me ajuda a ser melhor do que eu fui. Sem ti não vai dar. E ele fala duas coisas legais. Ele diz: me dá um coração puro. Ei, é possível ser rei, ser empresário, ser famoso, ser seguido, ser imitado e ser puro. Ele pede a Deus um coração puro. E ele pede a Deus mais uma coisa: um espírito estável. Ou seja, um espírito estável significa alguém que não é movido por paixões de momento, por emoções de momento. Um espírito equilibrado, sereno, que reflete para agir, que sente, que pensa antes de formular uma ação, uma decisão. Ele fala: Senhor, eu quero uma pureza, mas uma pureza que permaneça. Eu nunca mais quero fazer o que eu fiz. Eu nunca mais quero cair no que eu caí. Eu nunca mais quero ser motivo de desonra para o teu nome. Deus, não me deixa ser esse homem impostor novamente. E aí a pergunta que eu faço é: qual é o impostor que habita dentro de você? Qual é o fingimento que há dentro de você? Será que é mentira? Será que é a vaidade? Será que é o espírito de vingança? Será que é a carnalidade, a imoralidade? Será que é o desvio financeiro para ter objetivos atingidos? Quem é você? Qual é a sua realidade? Para onde você caminha? Bem, eu queria te sugerir uma coisa: acredite que você, tendo cometido o pior dos pecados, ainda é possível recomeçar. Desde que haja, primeiro, um arrependimento sincero. Segundo, que você peça a Deus um coração puro e um espírito estável. A minha oração é que você não desista de ser uma pessoa que engrandece o nome de Deus pela vida que vive. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado, se inscreve no meu canal, toca no sino para todo dia receber a notificação que tem um vídeo novo para te abençoar. Um beijo, fique com Deus.